Paz, Senhor Jesus, amados irmãos, né? Deus abençoe aí o seu dia de hoje. E vamos começar aqui, amados irmãos, aprendendo um pouquinho da Bíblia, né? Vai começar um quadro novo aqui no canal sobre estudo bíblico, sobre a Bíblia. Como entender a Bíblia. Então vai ter vários capítulos. E a Bíblia não é simplesmente um livro qualquer, ou um livro que você lê, um livro de história, de receita. Não. A Bíblia foi inspirada por Deus e dado à humanidade, né, o conhecimento. Então os profetas, antigamente, Deus o revelava e eles escreviam, eles contavam. Antigamente não existia a Bíblia, hoje conhecida, né? Bíblia, capa preta. Não tinha. Era o que? Pergaminhos, ou escrito em pedras, no hebraico ou no grego. E foi passando o tempo, né? Foi atualizando e chegou assim aos nossos tempos de hoje. Traduzida, né, pelo João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia Sagrada. Então, cada história temos que entender que a Bíblia não é somente uma história contada, mas sim é um manual de sabedoria que pode te conduzir ao céu. E para entender a Bíblia, para conhecer a Bíblia, tem Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento já aconteceu. Aí estamos no período do final do Novo Testamento, a qual é as profecias do Apocalipse. Mas isso aí é para um outro vídeo. Hoje eu só vou mostrar para vocês como surgiu a árvore genealógica da Bíblia até chegar em nós. Primeiro, Deus, o Criador, depois veio Adão, depois de Adão veio Caim, depois de Caim veio Nimrod, de Nimrod vem Noé, depois de Noé vem as descendências, né, dos filhos de Noé. Aí tem aquela parte de Ló, né, que Deus manda sair da cidade. Depois vem Abraão. Depois de Abraão vem Isaac, Jacó e José. Depois de José veio Moisés. Moisés, ele foi o libertador do povo de Deus da escravidão do antigo Egito, a qual Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, fala: olha, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai a uma terra que eu te mostrarei. Lá te farei uma grande, enorme nação, tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar. Mas, porém, Abraão, ele não servia o Deus de Israel, né? O Deus poderoso. Na sua cidade Harã, o seu pai e sua parentela tinha vários deuses, então Abraão não conhecia o Deus dos céus. Então Deus pega, aparece a Abraão e diz: olha, sai da sua terra, da tua parentela. E ele ouviu essa voz misteriosa, a qual até mesmo seu pai, os seus parentes ficaram pensando: mas como assim? Que Deus é esse que falou para você sair do meio de nós e para uma terra a qual você nem conhece? Então Abraão foi e fez a sua trajetória todinha. De Abraão veio Isaac, fez a trajetória ali em Canaã, né, qual é a terra prometida. E depois de Isaac vem Jacó. Vamos voltar para você entender. Abraão, Isaac, Jacó. E ali ficou brincando. Nasce José.
a qual Jacó gostava muito de José. Então os irmãos de José, eles ficaram com inveja, falaram assim, esse rapaz, esse menino, ele vai tomar tudo nosso. Então José, ele nasceu com um tom especial, um tom de sonhar e interpretar os sonhos. E ele contou para os seus irmãos, olha, eu tive um sonho, nós estávamos no campo colhendo o trigo, fizemos um moinho de trigos. O meu ficou no meio e os seus colocou os seus em volta. E nisso os seus começou a cair, prostrando ao meu. Os irmãos deles ficou pensando, olha, quem está dizendo, você vai reinar sobre nós? Nós vamos ter que se prostrar diante de ti. Teve outro sonho, o sol e a lua e as estrelas se prostraram para ele. Então gerou uma revolta no meio dos seus irmãos, a qual pegaram José e tramaram matar, mas só que não vamos derramar o nosso sangue dos nossos irmãos. Está vendo essa cova? Joga ele aí dentro. E falamos para o nosso pai que um animal devorou, matou ele. Mas nisso estava passando uma caravana e eles venderam José. Venderam José por algumas moedas de prata, 30 moedas, se eu não me engano, e levou José para o Egito. E ali José ficou sendo escravo. Um momento aqui, quando eu começo a falar da Bíblia, quando eu leio a Bíblia, parece que eu estou dentro da história, parece que eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Não sei se isso também acontece com você. Se você não lê isso daqui, ó, lê que a sua mente vai abrir por muitas coisas. Tem coisa que o homem engana nós. Por que nos enganamos? Porque nós não temos esse conhecimento da Bíblia. Às vezes o homem engana nós em vários sentidos, da santidade, vestimenta, da ceia do Senhor, do perdão, da consagração, do monte, de pastorados. Então nós temos que ler isso daqui, tá? Temos que ler para entender. Então José, ele fica sendo escravo, né? A qual acontece aquela coisa, a mulher de Potifar tenta se deitar com o José. José, ele era um jovem. José, ele foi vendido para o escravo por 17 a 18 anos. Então José, ele era de carne e osso, como qualquer um jovem de hoje. Ele tinha os desejos dele, mas ele tinha uma fé em Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus que não deixou se cair pela mulher de Potifar. Mas isso estava no controle de Deus, estava na permissão de Deus. Então ele foi para a cadeia, foi para a prisão. Potifar, ele gostava de José, porque tudo que José tocava, tudo que José fazia, prosperava no Egito. O Egito era rico, por quê? Porque através de José, e de José, Deus na vida de José. Isso aqui eu estou explicando para você a árvore genealógica da Bíblia, até nos dias de hoje, a qual é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento era Deus que falava com os homens, era Deus que fazia. Porém, no Novo Testamento veio o quê? Jesus. Mas isso aí é para um outro vídeo. Eu vou tentar dividir esse vídeo em duas partes, Novo Testamento e Antigo Testamento e Novo Testamento, para você entender. Então José, ele se torna governador ali do Egito, da província do Egito. O faraó, o grande faraó, colocou autoridade sobre José para ele ser governador do Egito. Então, mas em Canaã surgiu uma grande fome, a qual os irmãos de José descem ao Egito para comprar alimento, e assim foi. Porém, os irmãos de José não o conheceu José, pois José conheceu eles. E se tornou verdade o sonho de José, a qual seus irmãos teve que se prostrar, se ajoelhar perante José. José, ele poderia muito bem ficar irado, né, e jogar todo mundo na cadeia ou até mesmo matar aquele povo, mas não.
Teve compaixão, teve alimento e muito mais. Resumindo a história, toda ali conheceu José. José se apresentou e falou para assim: o nosso pai ainda vive, Jacó, a qual Deus mudou o nome de Jacó para o quê? Israel. É uma nação, então daí se forma uma nação que tem hoje. Nós somos da linhagem de Abraão, tá? De Abraão. Aí, o que acontece? A notícia chega até o pai de José, Jacó, a qual é Israel, e fala para ele, olha, José ainda vive, ele está chamando nós. E ele foi. Aí eu quero entrar para você aí na história. Então, o faraó deixou o povo de Israel morar ali no Egito, em uma terra, né? Então, a fome era demais, mas José ali no Egito, o Egito era rico, todo mundo ia comprar os seus alimentos, mantimento no Egito. José comprou todas as terras do Egito para o grande faraó. E o mais impressionante é que já José já veio a falecer, mas primeiro vem Jacó, né? José ele faleceu com 120 anos de idade. Então e vem um novo rei do Egito, Ramsés. E esse rei Ramsés, ele não conheceu José. Então ele olhou, observou e falou assim: esse povo está multiplicando muito. Esse povo está sendo muito numeroso. Vai chegar um dia que ele pode fazer alianças para tentar nos derrotar, tomar nossa cidade. Então ele o que? Começou a afligir o povo na escravidão. O povo de Israel começou a ser escravo no Egito. E nessa brincadeira, o povo sofreu 430 anos, se eu não me engano. Foi 4 séculos e 6 décadas de sofrimento ali. Mas José já era falecido, Jacó. Então o povo de Israel, a semente que estava ali, começou a ser afligido. Então o faraó fazendo isso, achou que o povo ia parar, mas não. Quanto mais faraó afligia o povo se multiplicava. Porque era uma nação abençoada por Deus. Porque Deus o abençoou a nação. De uma forma que era numerosa. Então o povo, o Egito, o faraó Ramsés começou a ficar preocupado. Então falou, pensei, olha, todo menino homem que nascer, mata. Falou com as parteiras. Mas as parteiras eram temente a Deus e não fez isso. Então o que? O povo se multiplicou mais ainda. E Faraó sentiu que não fala para se você não fez o que eu ordenei. E as mulheres falaram, olha, nós é temente a Deus, não podemos fazer isso. É pecado a Deus. Então o Faraó criou uma nova outra lei dizendo, todo menino que nascer, esse deve ser lançado no rio Nilo. Olha só, mas se visse menina mulher, bebê mulher, esse deixaria viver, pouparia. Então fez isso. E nisso, na tribo de Levi, nasce quem? Moisés. O escolhido para tirar o povo, para libertar o povo da escravidão. Então Moisés era o que? Libertador. Muitos falam que Moisés era um profeta. Muitos falam que Moisés era mais do que um profeta. Mas Moisés foi um papel fundamental. Nunca vai existir nenhum outro profeta como Moisés. Eu creio que Moisés sim era um profeta de Deus. Era um servo de Deus que foi escolhido para tirar o povo da escravidão. Então nasce Moisés, né? A sua mãe Joquebede faz aquele esquema para proteger o bebê, coloca dentro de um cesto e coloca no rio Nilo, a qual sua irmã Miriam observava de longe. E nisso a filha do faraó estava no rio tomando banho, como costume, né? Do Egito, do antigo Egito. Então essa mulher viu esse cesto
e tirou Moisés ali e chamou seu nome de Moisés, que veio do rio, né? Olha só que interessante. Então Moisés, Miriam viu e disse, olha, eu posso arranjar uma choquepete, uma ama de leite para amamentar a criança. Enquanto eu tiver, vai e pegue de volta. Assim fez, mas o menino desmamou, pegou de volta e deu o salário para a mulher, né? Lógico. Mas mesmo assim o povo ainda estava sendo escravo. O povo estava sendo açoitado. E o clamor do povo subiu até Deus. Moisés, ele foi criado no costumes egípcios. Moisés, ele foi criado num costume, não de Israel, de hebreu, né, que é falado. Mas Moisés, ele não tinha essa curiosidade de saber quem era o pai dele, quem era a mãe, de onde que ele veio, que tribo que ele veio. Moisés veio da tribo de Levi, um dos filhos de Israel, Jacó. Então, assim, Moisés um dia vai ver o serviço, né? E se depara com um egípcio batendo num hebreu. Mas Moisés, quando ele cresceu, ele estudou o Egito. Ele estudou a língua do Egito, os deuses do Egito, quem ele poderia adorar, quem não podia. Mas eu creio que no coração de Moisés, o fogo do céu já ardia, porque Moisés era um chamado, era um escolhido. E você também é um chamado, você também é um escolhido por Deus. Então, Moisés, ele se ira, pega o egípcio, e mata, e ele tem que fugir. Agora você me fala o seguinte, como que um homem que mata um egípcio, tira a vida de um egípcio no Egito, e Deus chama ele para ser libertador? Como Deus pode fazer isso? Talvez você pergunta, como Deus vai me chamar? Como eu sou escolhido de Deus, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo? Ei, não importa a sua pergunta, não importa a sua preocupação. Se Deus te chamou, é porque Deus ele acha graça em você e você tem um projeto para ser construído. Então Moisés ele foge. Ele foge do Egito. E ele vai a um poço e vê umas mulheres pegando água, né, para dar de beber aos animais. Então a vida de Moisés se torna uma nova. Então, para Moisés chegar até onde ele chegou, o que aconteceu? Ele teve que colocou ele dentro de um cesto. Olha só o que Moisés passou. Teve que aprender costumes antigos do Egito, de adoração, veneração a deuses. Ele matou um egípcio. Ele fugiu pelo deserto. Quando fala deserto, é um lugar que não tem nada. Quando Deus ele te chama para alguma coisa, primeiro você tem que passar pelo rio, você tem que passar pelo deserto. Você tem que matar o seu inimigo. O inimigo que eu falo é derrotar Satanás. Não antigamente era olho por olho, dente por dente, né? Mas hoje mudou. Hoje é o que? Não é contra sangue, não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades malignas que você tem que batalhar, viu? Então pode parar com isso, de você ir lá no seu irmão, matar ele e essas coisas todas. Não, tá errado. Então Moisés conhece elas ali e casa com uma das filhas ali, né, de Jetro, sacerdote de Midian. Então um certo dia Moisés, ele se levantou cedo, a sua mulher preparou as suas coisas e Jetro foi apacentar as ovelhas de Jetro. É um certo local no monte. Então ele está ali e de repente ele vê uma sarça. Uma sarça, a qual quem não sabe, era um arbusto, né? Tipo uma árvore. E nessa sarça, o fogo acendeu nela, mas ela não se consumia.
Moisés ficou curioso para saber isso. Então Moisés correu para lá e falou assim, mas que coisa estranha. O arbusto pega fogo, mas não se consome. Então Deus, ele viu que Moisés ia se virar para lá. O que Deus falou? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é lugar santo, aqui é terra santa. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, mas a voz estava vindo de quê? Da sarça. Então já era Deus chamando Moisés para um ministério novo. Talvez o Senhor está te chamando você para um novo ministério na sua vida. E talvez você ainda não está sabendo, você ainda não caiu a ficha. Assim como o Senhor falou para Abraão lá no passado, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, que lá te farei uma grande nação. Era um projeto, né? Aí, o que acontece? O Senhor fala, olha, tenho visto a visão do meu povo no Egito. E eu estou te separando para você ir e libertar o meu povo. Moisés falou assim, quem sou eu, Senhor? Eu não tenho as palavras certas na boca. Moisés, ele não falava certamente, né? Moisés, ele tinha um problema. Moisés, ele era um pouco caco, ele tem a língua pesada, né? Ele não sabia falar corretamente. E Deus falou para ele, o seu irmão Arão virá ao teu encontro. E tu porarás a palavra na boca dele e eu pararei. E ele diz, o povo do Egito não vai acreditar. O povo do Egito não vai acreditar que como um hebreu mata um egípcio e depois volta para ser libertador. O povo não vai acreditar. O Senhor disse, o que tem em suas mãos? Moisés olhou e disse, olha, eu tenho um cajado. Deus disse, jogue na terra. Moisés jogou, se transformou em uma serpente. O Senhor falou, pegue pela cauda. Moisés pegou. E Deus ainda deu outro sinal, falou para ele, pega a sua mão e coloca aqui dentro da bata. Ele pegou, colocou e depois que tirou, a mão de Moisés ficou toda leprosa. Para quem não sabe, a lepra era uma doença que não tinha cura. Então você não poderia ficar no meio do povo porque era leproso, porque era imundo, não podia. Então Moisés tornou colocar de novo e tirou a sua mão, ficou perfeito. Então Moisés, ele então não sabia se era o Deus mesmo de Israel, ou o que era, ou se ele estava sonhando ou não. Então ele vem tirar a corrente lá para cá, chamou o seu sogro e falou, olha, um Deus apareceu para mim e disse que era para mim libertar o povo de Israel do Egito que está sofrendo. E Jetro, a qual questionou e perguntou, mas que Deus é esse que falou com você? E ele disse, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jetro parou e falou assim, mas eu conheço esse Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Então ele foi ao Egito, Arão, seu irmão, veio com ele. E chegando ali, começou a falar para o povo, olha, chegou o Salvador, chegou o Libertador. Tá? E o povo não acreditou, mas Moisés tornou fazer os sinais que Deus tinha dado para ele. Então o povo creu em Moisés. Talvez o povo não está crendo em você, né? Talvez o Senhor te chamou, te capacitou para você libertar, para você curar, para você abençoar o próximo. E o povo não está acreditando em você. Então Deus está falando, o que você tem em suas mãos? Use o que Deus colocou na sua mão. Use esse cajado que Deus te deu. O cajado simbolizava o quê? Autoridade. Percebe para você ver, todos os pastores de ovelha no Antigo Testamento usavam o quê? Um cajado. E o que o cajado significa? Era para guiar o rebanho. Era para guiar o rebanho. Era uma autoridade. E o Senhor me fala que no tempo de hoje, muitos pastores estão deixando o cajado de lado. Estão deixando o espírito de lado, estão usando o que? Mais é as palavras. Ovelha não precisa de palavras bonitas. Ovelha não precisa... Como que uma ovelha está ali e você vai falar assim, ovelha, vem para cá, não. O cajado é o quê? Para apacentar. Mas tem pastores que estão usando isso errado.
Em vez de apacentar a ovelha como deve ser, estão batendo nas ovelhas com o cajado. Não é. Deus não te deu o cajado, não é para você bater. Deus, ele te deu o cajado é para você ter autoridade, para você fazer os milagres, as maravilhas de Deus. O cajado é uma ferramenta. Porque quando Moisés, o que Moisés usou para abrir o mar vermelho? Foi um cajado. Moisés, ele não falou para esse mar, abre. Não. Moisés, ele tocou no mar com o cajado. E as águas do mar se abriu. As pragas do Egito, ele arripou o cajado, tocou, feriu o mar. E o que aconteceu no mar? No rio Nilo. Se transformou em sangue. Talvez essa luta que você está passando, o mar não se abre. Deus fala, toca no mar que ele vai se abrir. Então Moisés chega ao faraó e fala, olha, assim diz o Senhor de Israel, deixe ir o meu povo, para que vá ao deserto prestar culto perante mim. O faraó não aceitou. O faraó não quis deixar ele ir. Então, quanto mais Moisés falava, e pela segunda vez, sabe quanto Moisés foi perante Faraó pela segunda vez? 80 anos. Quando, pela segunda vez, Moisés foi a Faraó. Então, aconteceu aquelas pragas todas, né? Resumindo aqui. Agora todo mundo sabe. Foi a última. Aí tá aí. Um anjo. Ou o próprio Deus. Qual é o certo? Que a praga que matou os egípcios ali, né? Os primogênitos. Foi o diabo ou foi Jesus? Ou foi Deus? Foi o próprio Deus. O próprio Deus passou pelo Egito. Pelo menos a minha Bíblia, a palavra de Deus conta que o Senhor passou pelo Egito. E onde tinha uma alma primogênita, o Senhor tirou essa vida. Matou. Uns falam que foi o anjo da morte. Outros falam que foi isso e aquilo. Não, mas aqui está dizendo que foi pelo próprio Deus. O Deus passou pelo Egito e tirou essas vidas, né, dos primogênitos. Só assim Faraó libertou o povo de Israel. Então Moisés, ele foi um libertador. Tá? Veio Abraão, que saiu da sua parentela e foi para uma terra desconhecida. Depois veio Isaac, Jacó, José, governador. Depois de José veio Moisés, libertador. E Jesus veio o quê? Como nosso Salvador. Olha para você ver. Mas antes de Jesus vir, veio o quê? Primeiro para preparar o caminho. João Batista. João Batista que veio e preparou o caminho para Jesus. Mas isso aí é para um outro vídeo. Não estamos ainda no Velho Testamento. Então Moisés, ele fez tudo conforme Deus planejou. E não importa se sua vida está bagunçada, se você está sem rumo, sem destino. O que importa é que hoje o Senhor está te chamando como libertador. Deus está te chamando como profeta. Deus colocou nas suas mãos cajado. Deus colocou sobre as suas bocas as palavras. Então não fica calado. Fala. Fala. Fala aquilo que Deus colocar na sua boca. Moisés, ele foi perseguido. Mas mesmo assim Moisés, ele fez a vontade de Deus. Moisés, ele tinha uma intimidade muito forte com Deus, a qual eu estava lendo a escritura aqui, que ele conversava com o Senhor face a face, cara a cara. E Moisés disse, Senhor, deixa eu ver teu rosto. Deus falou para esse Moisés, homem nenhum viu meu rosto, se ver, morrerás. Mas olha, tá vendo aquela venda? Fique ali que eu vou passar por ela. E eu vou te cobrir nas minhas mãos para você não perecer quando minha glória passar. E fala, na hora que o Senhor passou, aonde a sombra do Senhor passou, o mato pegou fogo ali, né? A glória foi forte, Moisés não viu, mas Moisés olhou de novo e viu as costas de Deus, o Todo-Poderoso, passando. E nisso, o rosto de Moisés brilhou tanto que quando ele desceu do monte, o povo não conseguia ver o rosto de Moisés.
É tanto que quando alguém queria falar com Moisés, tinha que jogar um véu no rosto de Moisés, porque a glória do Espírito Santo era muito forte em Moisés. E toda vez era assim para falar com Moisés, tinha que colocar um pano, um véu, tampando o rosto de Moisés. E uma coisa interessante que Deus falava com Moisés, o povo apelou, falou assim, Moisés, por que só o Senhor fala com você? Nós também queremos ouvir a voz de Deus. Aí Moisés fala, santifique-se tal, porque o Senhor vai falar com vocês no Monte Sinai. Ali, chegou o dia, veio uma bocina forte do céu, uma nuvem gloriosa cobriu o cume do monte, e o povo ficou com medo, falou assim, nós vamos perecer. Moisés fala você mesmo com Deus, e Deus fala com você, e você fala com nós. É intimidade, tá bom? Deus abençoe.